Fala aí pro pessoal se você tem alguma estratégia para definir, assim, por exemplo, suas metas, seus objetivos. Como que você se Cara, organiza? financeiramente, eu acredito que eu preciso de ajuda, porque eu sou uma pessoa muito desorganizada. Hoje, depois de 27 anos, vamos fazer 27 anos que eu comecei profissional, vamos fazer depois de 10 anos que eu tenho iniciado uma ideia que eu preciso de uma reserva emergencial, que é a reserva que tu pode falar um pouquinho melhor para nós depois, que é a reserva pro agora e pro futuro e para depois o que acontecer. E é uma reserva que eu não posso usar. Então hoje eu tenho isso organizado. Paulo, esse daqui vai ser, em último caso, extremo caso que eu não possa, que eu preciso emprestar para um familiar, que é muito importante, eu preciso para um investimento que eu sei que vai crescer. Então eu tenho uma reserva emergencial que eu acredito que é bem importante todo mundo fazer isso, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Né? A gente é estudante, a gente é intercambista, a gente não é um como é que PhD formado. A gente pode ser até PhD formado, mas se a gente não estiver estabilizado financeiramente, não vai adiantar nada. Então, o primeiro passo foi isso que eu acredito hoje, é tu ter uma reserva financeira já dedicada a você, né? Dedicada ao futuro que pode acontecer com você, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Como eu falo nas acomodações, hoje todo mundo está vendo que o custo está aumentando das acomodações, das vagas, não só de acomodação, mas de alimento, de bens, de imóveis, de tudo, de tudo. O custo está aumentando de vida, infelizmente. Então, hoje, eu acredito que 3 mil, que é o que o estudante vem, 3 mil euros, não é o suficiente. Não é o suficiente. Como é que eles dizem que é 3 de depósito mais 1.000? Não é o suficiente ainda pela crise que estamos passando. Então, eu ainda acho que as pessoas estão vindo meio tipo. Não que eu não quero que eu for falar para as pessoas não venham. Não. É muito bom, Dublin bate de frente que dá certo. Mas as pessoas estão vindo desorganizadas, então eu sempre repasso para elas fazer isso. Tentem se organizar, primeiramente, ver se vocês têm uma reserva, caso não consiga acomodação, não consiga emprego, e é isso que eu faço. Eu faço o mínimo. É isso que eu te digo, por isso que eu preciso de ajuda. Eu estou fazendo só o mínimo, que é o que eu penso, né? Mas não sei se é o correto. Eu gostaria da tua ajuda para me dizer o que que eu devo fazer. Quais os meus primeiros passos? O que que eu posso fazer inicialmente? Se eu estou correto em ter uma reserva ou não? O que que eu posso fazer para me ajudar aí? Então, na parte financeira, é como se fosse fase da vida. Quando você está na primeira fase da vida, você não pensa na segunda. Quando você está na segunda, você não pensa na terceira. É igual, por exemplo, no intercâmbio também. Quando você está no Brasil, você não pensa muito o que você vai fazer na Irlanda. Quando você está na Irlanda, você não pensa muito o que você vai fazer quando voltar para o Brasil. Quando você está fazendo a faculdade, você não pensa muito depois. Você vai fazendo uma coisa de cada vez. E é exatamente assim que funciona na parte financeira. Quando você, por exemplo, tem dívidas, você tem que se preocupar em quitar as dívidas. Você não tem que se preocupar em investir, porque você não tem nem dinheiro para investir e você está devendo. Você tem que ficar no zero a zero para depois você começar a investir. Beleza, você quitou suas dívidas? Tá. Então você agora está começando a fazer a reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? É um colchão que você tem. Se você cair da janela e não tiver um colchão, você morre. Então você precisa de um colchão. E é engraçado. Você sabe quando você era pequeno e sua mãe fala assim, menino, isso aí vai acontecer. E quando sua mãe falava, acontecia? Então é a mesma coisa da reserva de emergência. A gente fala, gente, tem a reserva de emergência porque problemas acontecem. Aí o povo, não, tá de boa. Aí problema acontece. Nego, o landlord te expulsa de casa, você tem que arrumar outra casa. Ou você, por exemplo, é estudante, você vê uma oportunidade de fazer uma cidadania. Você acha que cidadania é barato? Não é. Não Se é, você não é tiver mesmo. muito caro, inclusive. Se você não tiver um dinheiro guardado para aproveitar essa oportunidade, como que você vai fazer? Seu visto acaba e você não vai ter aproveitado. Então, quanto antes você começar a fazer isso, melhor, porque o fator tempo ele está do seu lado. Quanto antes você começa, antes você chega lá. Imagine a galera, por exemplo, que vai fazer a renovação. Você vai fazer a renovação, custa uns 1.500 euros, mais ou menos. Tá, você vai fazer a renovação de 1.500. Você tem 8 meses para juntar a sua renovação.
o que que o pessoal costuma fazer? No último mês, quer fazer o dinheiro da renovação. Então, por que que você não divide os 1.500 por 8 e vai fazendo aos poucos? Não fica muito mais fácil? Quando chegar no final dos 8 meses, você consegue pagar a renovação, você consegue viajar, você consegue tomar uma pint de Guinness lá na DICE, você consegue fazer tudo, porque você se programou ao longo do tempo. Porque é algo que vai acontecer. Você é estudante, ou você vai renovar, ou você vai voltar para o Brasil, ou você vai fazer uma cidadania, ou você vai casar. Para tudo isso, você precisa de dinheiro. Tudo. Todas essas opções, você precisa de dinheiro. Então, por que você não começa a juntar agora? Não é o ideal? Cheguei aqui no Boulder, eu vou mostrar para você aqui os bastidores, né? O pessoal fica muito curioso online, só assiste online, pau ao vivo. Vê os dois conversando ali, mas não sabe como é que é os bastidores. Eu, que sou criador de conteúdo,